Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai continuar criando alguns objetos, né, mostrando para vocês o que é possível fazer, mas dessa vez com as medidas, com os campos criados da maneira correta, tá? Eu vou abrir então aqui a nossa aplicação, que a gente estava brincando, fez aquela situação da dispersão e tudo mais, e eu só vou fazer algo um pouquinho diferente, ó. Esses objetos da primeira pasta aqui, ó, eu vou excluir. Vou tirar fora, vamos brincar de um jeitinho um pouco diferente, tá? E essa primeira pastinha aqui, ó, eu vou renomear ela. Vou clicar aqui no lápis, vou botar o nome de dashboard, né? Eu poderia também editar uma imagem, né? Eu posso clicar no lápis e procurar uma figurinha, ó, e aqui em Default, o clique tem algumas imagens padrões, assim, que ele pode utilizar, para a gente deixar o nosso dashboard mais bonito, né? Eu vou, a princípio, pegar esse das peninhas mesmos, e vou confirmar, e legal, a gente já tem algo bonitinho ali. Eu poderia alterar também a imagem da nossa aplicação inteira, né? Vocês podem vir aqui no menu superior onde está vendas, ó, e ele pegou esse fundo padrão aqui do clique azulzinho, né? Eu posso clicar nesse lápis. O título agora vai ser análise de vendas, então já vamos alterar ele, ó. A descrição. Esta aplicação utilizamos para estudo do curso... Opa, escrever certo, né? de ClickSense básico. Legal. E vou clicar aqui nessa imagem e aqui vou escolher uma folhinha e coloquei yes aqui, confirmei, salvei, legal. Observa aqui que no Hub, ó, vou apertar F5, ó. Agora ele tem essa visão dessa folhinha, ó. E quando a gente entra na aplicação, agora a gente tem essas, né, essas penas. E também existe uma forma de vocês personalizarem um pouquinho mais, mas eu vou deixar um vídeo específico sobre temas e coloração, tá? Então vamos aqui no dashboard. Vou editar a pasta aqui em cima na direita e vamos criar alguns indicadores principais para nós, né? Vou aqui em gráficos e aqui agora eu vou utilizar esse objeto do KPI, que é um indicador-chave de desempenho, né? E para quem não sabe, o indicador-chave de desempenho ou KPI, a diferença dele para uma métrica é que no caso os dois são métricas, tá? Mas é que no KPI ele é algo importante, que é crucial para o meu negócio. São, digamos, as top métricas da qual eu devo colocar a minha atenção e normalmente a gente compara ela com algumas coisas, assim, como um período anterior ou com uma meta, então a gente tem que fazer de tudo para atingir o proposto, né, aquele objetivo. Quando eu coloco esse cartãozinho aqui, ele é bem simples, ó. Ele tem um botão de incluir medida, eu posso clicar, e agora que a gente tem aquele valor líquido que fica mais próximo do real, ou na verdade o ideal, né, eu posso selecionar ele aqui, ó, valor líquido, e eu vou botar como sum. Agora a gente tem um cartãozinho do tanto que a gente em valores vendeu. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar com o botão direito nele, copiar, botão direito do ladinho, vou colar. E nesse cartão vou colocar um pouquinho mais para o lado, só que eu quero alterar, eu não quero mais o valor líquido, eu quero a quantidade. Eu posso vir nas propriedades dele aqui do ladinho, onde está sum, valor líquido, ó, e alterar esse líquido para QTDE e Enter. Né? Vocês já perceberam que eu posso alterar assim automaticamente. Uma coisa que não tá legal nesse cartão, assim, já de cara, é o título, né? Deixar como sum, quantidade, sum, valor líquido. Mas percebam, por que o Click faz assim? Porque como o Click é uma plataforma totalmente focado em descoberta de dados, né? Então ele já vai meio que norteando o que está sendo feito naquele objeto, né? O que eu estou fazendo nesse cartão? Eu estou somando o valor líquido. Isso é uma verdade. O que eu estou fazendo aqui? Estou somando a quantidade. Então por isso que ele coloca as coisas assim bem às claras. Num projeto nosso de entrega, num dashboard bonito, corporativo, é claro que a gente não vai deixar esse nome, mas tudo que vocês fizerem em relação a ClickSense para inserir objetos e tal, vocês vão ver que o Click ele tem essa pegada, que é de descobrir dados e já colocando as coisas na tela assim, de uma forma mais bruta possível para vocês tirarem as conclusões e já saírem tomando decisão, tá? Bom, eu não quero assim, né, pelos meus motivos, então o rótulo eu vou colocar assim, ó, receitas. Legal. Na quantidade eu posso colocar como peças vendidas. Ó, que legal. Outra situação também é que
O pessoal às vezes eles querem ver a vírgula, né, nos objetos, tá, mas 42 milhões ou 72 mil, eu quero saber exatamente o valor. Vocês podem vir aqui no valor numérico, colocar, por exemplo, para um número. No caso das peças, não tem casa decimal, eu poderia vir aqui na formatação e botar que eu só quero, né, sem as casas decimais, eu posso alterar. Existem também algumas situações, digamos, estéticas, né, que no padrão brasileiro a gente não coloca o ponto como decimal e vírgula como milhar. Na verdade, para nós é invertido. E outra coisa também é que quando a gente utiliza automático, ele pega esse K para 1000 e esse M para milhões. Talvez a gente queira alterar para a nossa linguagem, né, para o jeitinho que a gente está acostumado. Isso é bem simples de resolver. Eu posso vir aqui no preparar, nessa abinha, clicar na setinha e em editor de carga de dados. Ó. E aqui vocês vão observar que existem algumas variáveis principais que o Clique utiliza na aplicação de vocês. Isso depende muito da linguagem, tá, que for instalado no ambiente de vocês. Se for em português brasileiro, possivelmente já vai estar no formato brasileiro adequado, tá? Mas no desktop ele pega meio que algo padrão, assim, universal, e joga para nós. Se a gente não tem o interesse de aceitar, a gente pode mudar. Então nos thousand, em vez de vírgula, eu vou botar pontinho, ó. Nas decimais, em vez de ponto, vou botar vírgula. Aqui tem relação ao formato monetário, vou botar ponto e vírgula, porque também vai seguir milhares de decimais desse mesmo aspecto, né? Esse formato de money aqui, eu vou colocar RS, porque no nosso caso não vai ser dólar, então vai ser ponto, vai ser vírgula. E aqui também, RS, ponto e vírgula, porque ele tem tanto a amostra da máscara nos números positivos quanto negativos, tá? Lá onde eu coloquei como automático ou numérico, existe uma opção de dinheiro também, que daí ele já absorve essa máscara aqui, com esse RS na frente, né? Em relação ao formato do tempo, vou deixar assim mesmo, né? Hora, minutos, segundos. Da data eu também quero alterar. Eu quero que seja dia, dia, barra, mês, mês. Então se tiver algum dia com apenas um caractere, por exemplo, o dia 1, eu não quero que fica 1 barra, eu quero que fica 0, 1 barra. Então por isso que eu coloco dia a dia, né? Se for algum formato da linha do tempo, né, com horário junto com data, também eu quero assim. Então eu quero dia a dia, mês, mês, aí depois vai vir horas, minutos e segundos, né? A gente também pode aproveitar o embalo aqui para nos meses, né? Ó, janeiro, fevereiro, março, abril. A gente pode traduzir isso aqui, tá? Não que isso aqui seja prático de fazer, tá? Mas o que eu quero mostrar é que é simples, né? Em relação aos meses também, eu poderia escrever janeiro em português. E, de uma forma assim mais avançada, eu tenho um script que eu já deixo isso tudo armazenado e só referencio, sempre está tudo pronto, não tem que fazer nada. Mas no caso de vocês, vocês também podem selecionar tudo, copiar, deixar num bloquinho de notas, e sempre que criar uma aplicação nova, chega aqui e cola em cima, também vai funcionar, tá? O que eu quero, na verdade, mudar são essas abreviações. Ó. Então, quando tiver 3 números zeros, né, eu não quero K de kilobytes, ou seja lá o que for. A gente quer que escreva 1000. Se for M de milhão, eu vou botar MI de milhões. Né? Então, 1000, milhão, aqui seria os bilhões, né, BI. Depois seria trilhões, vou botar tri e posso deixar rolar, vocês podem acrescentar como vocês quiserem, tá? Faço uma carga de dados, vamos voltar lá na pastinha. Agora vocês vão observar que ele já obedece, tá? Isso embora seja tranquilo ou básico, simples, mas é uma pergunta bem frequente assim que eu recebo, né? Porque o pessoal começa a colocar objetos para brincar e vê que caramba, tá tudo errado aqui mostrando para mim. E em relação ao money, né? Vocês podem colocar aqui no formato numérico, ó, como moeda. Aí vocês vão observar que ele herdou aquela parametrização que a gente também fez lá, com RS, com ponto e com vírgula, né? A única questão é que ele está botando aqui casas decimais, né? Vírgula 14. Se vocês quiserem alterar, também dá para vir aqui no formato, ó, e tirar esse zero fora, ó. Tira fora aqui, tira fora do negativo, Enter, ó. Também já colocou dessa forma, tá? Além de moeda, número, tem data, duração, tem algo personalizado. Bom, vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Eu, por padrão, costumo deixar nos cartões de KPI algo bem assim, bem macro, porque o meu interesse não é saber centavos na vírgula, eu só quero saber se está bom, se está ruim, tem um termômetro, né? Para saber mais ou menos como é que tá. Aí, normalmente, no rótulo eu coloco assim, ó,
em receitas, ou talvez receitas com RS lá atrás, ou se a empresa não trabalha em dólar, é somente em reais, então receita é receita e tá tudo certo, não precisa inventar a roda, tá? Peças vendidas, poderia ser somente peças, se ficasse bem claro, né, que é somente isso, e assim vocês podem brincar de várias formas, tá? Então a gente tem um para receita, tem um para peças, vamos pegar aqui, ó, copiar, vamos colar, e vamos aproveitar o embalo para fazer um de margem também, né? O que o pessoal às vezes tem dúvida é, bom, se eu pegar esse margem, jogar lá em cima e soltar, adicionar como medida e botar um sum, o que acontece? Ele não faz a substituição da medida, assim como em alguns objetos ele substitui as dimensões e tudo mais, tá? Pro caso do KPI, ele sempre acrescenta. Se vocês colocarem quantidade em cima, aí ele vai falar que, opa, não tem mais espaço para eu colocar medida lá dentro, tá? Então só para vocês se antenarem em relação a esse objeto, porque é uma particularidade dele. Eu vou explicar como seria em outros, né? Para vocês também saberem. Se eu tiver um gráfico de barras, que a medida aqui é categoria, aliás, a abertura é categoria, e a medida é uma soma do valor líquido, ó, e chegar aqui e falar assim, caramba, não quero categoria, agora eu quero loja, e soltar, a gente tem essa possibilidade de substituir, ó. Se eu pegar um valor desconto, jogar lá em cima, ele pode substituir a loja, incluir como uma abertura ou adicionar com medida. Então percebam que a medida, ela não, dessa forma puxando somente o campo, ele nunca vai saber que existe algo a ser agregado, uma soma, tá? Isso é só um toque para vocês, assim, para entender como é que é o comportamento. Aqui nas receitas eu posso colocar junto com margem para talvez fazer um comparativo bem simples, né? Em futuros vídeos eu vou mostrar algumas comparações bem legais, bem mais feras para vocês fazerem. Mas o intuito aqui é simples, então se caso acontecer esse acidente aqui, clico com o botão direito aqui no primeiro KPI e excluo. Aí ele já assume automaticamente o outro, tá? Posso chegar aqui e o rótulo vai ser margem. Então, apesar de ter um monte de coisa negativa, né, que a gente viu lá dos custos, mas a gente tem uma margem, né, na teoria positiva, né, bem pequenininha, aliás, né, ó, receita e por lá. Opa, isso foi interessante, né? Bem pequenininha quanto, né? Quanto é que será que isso representa em percentual para a gente? Então aqui no margem a gente pode adicionar um segundo KPI, incluir, e vamos fazer essa brincadeirinha ali. A gente vai fazer o seguinte, ó, vamos pegar a soma da margem e vamos dividir pela soma da receita, certo? Aí, opa, mas espera aí, como é que eu vou fazer isso? Galera, do jeito mais simples que vocês encontrarem, tá? Eu posso reaproveitar essa expressão aqui, ó, vou até vir para cá, ó. Espaço, aquela barrinha para fazer divisão, agora a soma do valor líquido. Então vocês já podem observar que eu posso colocar várias expressões, posso multiplicar, posso dividir diretamente aqui na expressão, ó. Dá um 0,06, o que representa 6%. Mas não tá legal ver dessa forma, né? Então aqui em formato numérico, eu posso colocar número, e dentro do número ele tem uma formatação específica que é essa da porcentagem, ó. Aí agora fica 6,1%. E para ficar um pouquinho mais bonito, o rótulo vamos colocar como percentual margem. Ó. Então essa margem de 2,58 representa 6,1%. Bem assim, bem rapidinho, tá? Fazendo de uma forma que eu não me preocupe ainda com cores ou com o melhor visual que eu possa fazer, mas só de um jeito prático, assim, nem que seja um rascunho, um rabisco, para vocês começarem a brincar com as coisas, né? Algo muito legal que também a gente pode querer fazer é observar a tendência, né? Será que as receitas durante os meses foram boas, foram ruins? A gente pode chegar aqui para um gráfico de linhas, arrastar, a gente solta e acrescenta a medida, vou lá de novo em valor líquido, novamente em soma, e aqui já ficou uma situação meio esquisita, né? Pô, toda vida eu tenho que ir lá, puxar o campo, soma e valor líquido. Não tem um jeito mais fácil? Tem.
A gente chama isso de itens mestres. Uma vez que vocês já têm uma expressão e ela já está consolidada e vocês vão utilizar ela em todo o decorrer da aplicação, vocês podem transformar ela como uma expressão mestra. Isso não funciona só para expressões, funciona para dimensões também, tá? Eu vou editar a pasta e aqui em receitas eu posso aproveitar que eu estava brincando nesse objeto e já adicionar ele como mestre. Então aqui embaixo nesse botão adicionar o novo, eu clico e ele me dá uma telinha para eu falar, né? Ó, o que é isso? O que é receita e tal? A gente pode até inclusive colocar um glossário aqui, né? É a métrica de valor de vendas já considerando os descontos. Ou a subtração dos descontos, para ficar bem mais claro, né? Ó, que legal. Se eu quiser botar uma expressão de rótulo diferente do nome que já está lá em cima, também posso colocar. Ou se eu quiser forçar algum tipo de formato, né? Com casas decimais sempre, ou deixa automático para dar uma encolhida. Tanto faz. Até para botar algumas tags, essas tags vão auxiliar vocês a pesquisarem as métricas, porque na medida que vocês vão criando, pode ter, sei lá, 80. E dessas 80, eu tenho as 7 métricas que tem a ver com receitas. Então, às vezes, não é pelo nome que eu necessariamente posso procurar. Eu posso procurar, por exemplo, por uma tag chamada vendas. Então, tudo que tem a ver com vendas, independente do nome da métrica, que o nome em si não tem a ver com vendas, mas o contexto tem, eu posso pesquisar tanto pelo nome quanto pela tag. E logo já vou explicar um pouquinho melhor para vocês, já vai fazer sentido, tá? Mas vou criar esse item mestre e percebam que aqui nesse objeto ele fica trancado com esse cadeadinho, já me alegando que, cara, isso aqui é uma medida que já está contemplada, já está, né, ali na espera, diferente de peças que está em aberto. Claro que nada me impede de eu vir no cadeado, quebrar com ele, dar um ok e alterar a fórmula, mas aí eu vou alterar especificamente só para esse objeto. O que eu quero é de modo geral, né? Uma vez que esse item mestre ele está criado, eu posso vir aqui no menuzinho itens mestres e medidas e essa receita já está lá dentro. Agora, olha só como me facilitou. Eu posso arrastar ela, soltar e já está lá dentro. Ó. Não preciso fazer de novo sum, alguma coisa, tá? E mesmo que eu tivesse clicado aqui em incluir medida, ela já fica também com as medidas lá em cima prontas, ó. Tem todos os campos aqui que tinha antes, mas agora tem essa opção aqui adicional que é receita que já está pronto. Eu posso fazer a mesma coisa com o restante, ó. Então peças, vou criar um item mestre, vou deixar como está mesmo, tem a ver com vendas, criar. A margem, também vou criar um item mestre, também tem a ver com vendas. E agora, se eu quiser incluir uma outra medida, ó, já tem a percentual, margem, peças e receitas. Se eu precisar fazer alguma alteração nesses itens mestres, também dá para fazer. Ó. Eu poderia vir aqui onde eu já estou, na verdade, item mestres, medidas. Posso clicar com o botão direito, digamos, em margem, editar, ok. E digamos que, caramba, era uma expressão um pouquinho diferente, eu quero dar uma enfeitada, né? Uma vez que eu altero a expressão aqui dentro do item mestre, ele automaticamente já reflete para todo o modelo de dados, da qual, né, os objetos utilizaram esse item mestre. Então, cara, isso aqui é uma mão na roda, tá? Então aqui, ó, para a linha, a altura da linha, ó, incluir medida, receitas e dimensão, aí aqui tranquilo, vou deixar como mês mesmo, né? Mas ó, já estão as receitas lá, bem tranquilinho, tá? Eu poderia, talvez, fazer uma outra brincadeira. Ó. Nesse gráfico de linhas, talvez eu quero acrescentar os anos, né? Porque eu vi que tem vários anos lá também. Então a gente pode, nas dimensões também, incluir. E aqui no data, vou procurar pelo year, que é o ano daquela data, né? E agora a gente já observa que, opa, ó, tem 2014, começou em julho, aí foi até 2015, até dezembro. A gente tem um ano para cada linha. E se vocês querem saber a verdade, essa linha tá meio estranha de ver, não tá tão bonita, né? Eu posso vir aqui em aparência, posso vir em apresentação, estilo, e aqui tem algumas propriedades da qual eu posso dar uma aumentadinha aqui na espessura dela. Ó. Também posso colocar algum pontinho, talvez alguma outra coisa aqui, quer ver? Ó? Vamos lá, ó, mostrar pontos de dados, talvez fique mais fácil de visualizar. Tem pessoas que gostam de colocar rótulos, né?
Então aqui tem a situação de rótulos, eu posso colocar automático ou para tudo. Então a depender do tamanho do objeto, né, ele pode forçar ou pode esconder, ó. Esse seria o automático, né? Entre outras coisas também legais, ó. A legenda eu posso colocar em cima, no canto superior. Eu poderia dar um título, né? Ó, receitas por ano e meses. E assim, deixando a criatividade rolar, tá? Só lembrando que eu vou fazer um vídeo específico sobre boas práticas e técnicas de visualizações de dados bem legais, tá? Eu vou deixar esse gráfico mais aqui para cima. Eu vou criar agora uma tabelinha. Digamos que eu queira fazer algo mais analítico, né? Então eu vou pegar essa tabelinha, jogar aqui para baixo. E eu quero fazer uma tabelinha aqui, aberta por lojas. E percebam que ele já sumiu, né? Porque na tabela o fato de ter uma informação já é suficiente. Eu não tenho mais aquele botão de inserir as métricas, mas aí do lado direito vocês vão observar que tem adicionar coluna. Quando eu clico, ele pergunta, cara, mas é uma dimensão ou é uma medida? No nosso caso é uma medida. E a gente pode colocar, ó, receita, adicionar medida peças, adicionar medida margem. Ó que legal. A gente pode ver por né, por lojas, quais que são as receitas, peças e margens. Independente de na métrica lá eu ter colocado receitas como um formato automático, na tabela ficaria mais bonito, né? Se tivesse o pontinho, a vírgula, com as casas. Então não tem problema nenhum. Eu posso vir aqui em receitas. Essa formatação aqui eu vou desligar porque eu não quero herdar do item mestre, eu quero fazer a minha. E ao invés de automático, coloco um número, ó. Aí fica certinho. Mesma coisa para peças, né? Eu quero botar um pontinho de milhar na peças, embora no item mestre não tenha. Então eu clico em peças, retiro esse formato sugerido e coloco um número. E eu vou tirar o 00 porque não faz sentido para mim ter o 0. Ó. Fica já bonitinho. Eu só vou deixar ligado para mostrar para vocês o efeito que daria caso eu mude direto no item mestre. Ó. Eu posso deixar no item mestre, botão direito em peças, editar, ok. Aquele alerta é que ele me fala, né, que isso vai ser alterado em todas as outras coisas. No formato numérico, aí eu coloco o número e deixo simples assim, ó. Ó, na tabela, então, ele já herdou, porque no item mestre estava com pontinho, porém, ele também herdou no objeto do KPI lá em cima. Então, compreendam esse efeito. Se eu definir um formato numérico no item mestre, isso aqui vai ser resbalado para todos os objetos da tela de vocês, embora no próprio objeto eu possa falar o seguinte, cara, nesse objeto aqui, eu não quero herdar o formato, eu quero diferente. Então, isso também é uma opção para vocês, tá? Nessa tabelinha dá para fazer mais uma brincadeirinha. A gente pode editar ela e a gente pode acrescentar, digamos, será que tem categoria? Tem. Eu posso pegar a categoria, arrastar e soltar para cá e eu incluo a categoria. Eu não quero substituir loja e nem fazer medida, eu quero incluir. E percebam que a categoria foi lá para trás, ó. Na verdade, eu quero trazer essa categoria um pouco para frente de loja, tá? Então tem duas formas de eu trazer ela. Eu poderia concluir a edição. Aí eu clico na coluna e arrasto para lá e solto. Isso seria uma forma, tá? Mas outra é na própria edição. Como ela está aqui na categoria, ó, só arrasto ela por aqui mesmo, ó, e deixo lá. Então agora a gente tem uma tabelinha, né, aberta por lojas, né, e categorias. A gente pode ampliar ela aqui nesse menuzinho de pinça e ter uma visão um pouco melhor. O que talvez também faça sentido para a gente é, bom, já que tem duas aberturas, será que não dá para eu fazer assim, ó, um subtotal, né? Um subtotal por lojas, e à medida que eu preciso, aí eu vou abrindo para a categoria? É possível. Existem dois formatos de tabelas, tá? No clique, assim, por padrão nativo, né? Que é essa tabela aqui, que é a tabela padrão, né? Comum, e tem a tabela dinâmica. Eu vou clicar na tabela dinâmica, arrastar e soltar, e vou fazer uma conversão aqui da visualização de dados. E percebam que ele já, né, teve um comportamento um pouquinho diferente. Ó. Deixa eu botar aqui como edição concluída. Ele ficou meio com um negrito aqui com as lojas. E quando eu clicar no maisinho, aí ele abre por categoria. Ó. Posso clicar um por vez ou
botão direito, por exemplo, né? Ou expandir e recolher, e expandir tudo. Aí para cada um ele vai colocar lá. Ó que legal. Então existem várias formas, né? Ou até recolher, né? De vocês fazerem esses dados. E para quem tem olhos de águia, vocês perceberam que existem os subtotais, mas agora eu não tenho um totalzão, né? Porque ó, eu tenho um subtotal por loja, a respeito da soma das categorias, mas eu quero um total de todas as lojas. É bem simples também de resolver. Posso vir aqui em editar pasta, aqui eu vou aplicar as alterações que eu fiz, e no campo loja, lá em cima aqui, ó, nas dimensões, vou clicar para abrir, e aqui eu clico em mostrar totais. Aí agora a gente tem os totais aqui em cima. Também poderia colocar um rótulo, né? Aqui ele fica em branco como padrão, o rótulo totais, eu posso escrever, ó, totais, em letra maiúsculas, ó. Aí ficam totais lá. Então percebam, pessoal, que legal assim, né? Quantas coisas que dá para fazer de um jeito simples, né? Terão vários outros vídeos, eu vou me aprofundando cada vez mais, brincando cada vez mais. A gente vai criar um dashboard, uma aplicação bem legal com essa base, né? Mas vamos aos pouquinhos, passo a passo. Seria muito legal se vocês dessem uma parada nos vídeos agora, importasse essa planilha, tentem criar os campos calculados e façam algumas brincadeiras com esses cartões, carinha do tempo, com a tabela, ou se vocês se arriscarem até com outros objetos que a gente ainda não viu. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!